Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44, diz: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pela alegria dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Irmãos, esse homem é um homem sábio. Ele achou um tesouro num campo, e ele vendeu tudo para comprar o campo. Ele abriu a mão de tudo para comprar aquele campo. É assim o reino dos céus. A melhor coisa que pode ocorrer na nossa vida é a salvação. O mundo não a valoriza, não a conhece, porque não a vê. O mundo não a quantifica, mas a salvação, o reino dos céus, é um tesouro preciosíssimo para as nossas vidas. Irmão, eu não estou aqui profetizando desgraça para ninguém, é só um exemplo, tá? Mas você pode perder tudo, você pode abrir mão de tudo, mas não perca a sua salvação. Ela é o mais importante. Ela é o mais importante. Esse mundo é passageiro, pode durar uns 60, 70, 80 anos. Hoje está durando até menos em função da criminalidade e dos acidentes. Mas a salvação é eterna, irmãos. Então, aquele que é sábio, ele abre mão daquilo que é temporário para ficar com aquilo que é eterno. Ele vê a longo prazo, ele crê na palavra de Deus, ele crê na promessa de Deus. A cada dia nós ficamos mais velhos, a cada dia nós nos aproximamos mais da nossa morte física, mas a cada dia, glória a Deus, nós nos aproximamos mais da salvação, da vida eterna no paraíso. Então, irmãos, aqui esse homem abriu mão de tudo para ficar com esse tesouro. E aquela pessoa que tem o entendimento de Deus, ele tem que renunciar a tudo pelo reino de Deus. Renunciar a tudo pela sua salvação. Renunciar a tudo pela vida eterna. Porque vale a pena, vale a pena. É investir não em longo prazo, em longuíssimo, ou será investir na eternidade. Então creia, irmãos. Creia na salvação. Irmãos, não faça nada que possa comprometer a sua salvação. Busque, Senhor, irmãos, busque cada vez mais o entendimento da palavra. Arrependa-se quando pecar, né? Peça perdão ao Senhor. Não comprometa a sua salvação. Não tire a sua salvação da sua cabeça. Não tire, irmãos. Muitas vezes vai vir alguém que se diz amigo. Não, hoje é feriado, hoje é Páscoa, hoje é Natal, hoje é um ano novo. Toma um copinho só, deixa de ser fanático, todo mundo toma. Aí é que eu não vou tomar. Não. Você está me tentando, até está me dando uma vontadinha, mas eu quero fazer a vontade do meu Deus. O meu Deus não aprova isso. Irmãos, não faça nada que Deus não aprova, irmãos. Porque aí você não está andando com Deus. A palavra do Senhor diz lá em Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Esteja sempre de acordo com Deus através da palavra. Então, se a palavra diz para não fazer, não faça, irmão. Não faça como aquela criança teimosa que o pai fala, não põe a mão no fogo que queima, não põe a mão no fogo que queima, não põe a mão no fogo que queima. Aí a criança é teimosa, ela vai pôr a mão no fogo e queima. Aí ela aprende. Irmão, você não precisa aprender sofrendo, irmãos. Aprenda crendo. Desfrute crendo. Entendo? Não há coisa melhor nas nossas vidas do que a salvação, a vida eterna. O Senhor Jesus, Ele veio, Ele curou, Ele veio, Ele libertou, Ele veio e até ressuscitou mortos, mas Ele não veio com esse fim. Isso daí era
vamos dizer assim, não era a prioridade do Senhor. A prioridade do Senhor era nos salvar. Até na cruz um ladrão falou: você não é filho de Deus? Então salva-te a ti mesmo, né? O Senhor Jesus, ele não veio se salvar, ele veio nos salvar, né? Ele veio pagar a nossa dívida. Ele veio para que nós, através da nossa fé nele, alcancemos as bênçãos, e aí, dentre elas, a maior, que é a salvação. Então, se você encontrou um tesouro num campo, abra mão de tudo para ficar com esse tesouro. Não há tesouro maior do que a salvação, irmão. Não há. Então abra mão de tudo. De tudo aquilo, é claro, que contraria a palavra. Aquilo que é comum à palavra, você não precisa abrir mão. Mas aquilo que contraria a palavra, não, eu não quero. Eu passo. Não, mas olha, é um segredinho, a gente faz uma manipulação aqui no balanço e não sei o que. Não, isso, meu Deus, não aprova, eu não quero. Não, mas esse imposto aqui ninguém paga, eles dão um jeitinho, eles sonegam, pegam umas notas frias, aí não, meu Deus, não aprova, eu não quero. Irmãos, nós temos que fazer aquilo que Deus aprova. Nós temos que fazer aquilo que está na lei. Nós temos que fazer aquilo que está na palavra do Senhor. E não ser envolvido pelas maracutaias do mundo. O mundo está perdido, irmãos. A pessoa que sai do mundo e vem para o Evangelho, ela sente um baque. Ela sente, irmão. Por quê? Porque ela está acostumada a fazer uma série de coisas erradas, entendimentos errados, que conflitam, né? Eu, quando me converti, que estava iniciando a minha conversão, eu fui perguntar para o pastor, né? Meu primeiro pastor. Eu falei: olha, eu estou achando tudo muito bom do Evangelho, mas eu creio na reencarnação, né? Eu falei isso para ele. Aí ele me mostrou os textos bíblicos, né? Lá, Hebreus 9, 27, Jó, né? Quem desce à sepultura não volta à face da terra, ao homem é dado morrer uma só vez, e de todo o entendimento, né? E aí eu entendi, irmãos, né? Então, muitas vezes você vem com algumas coisas na cabeça que você tem que abrir mão. Hoje eu não quero nem saber dessa palavra, porque o meu Deus, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então eu creio na ressurreição, irmãos. Eu creio no Senhor. O Senhor Jesus não falou: eu sou, é outra coisa. Ele falou: eu sou a ressurreição. Quem não crê na ressurreição não crê no Senhor, irmão. Não é cristão. Entendo? É simples isso. A palavra de Deus é simples, mas você tem que abrir mão, muitas vezes, de conceitos. Você tem que abrir mão de valores. Você tem que abrir mão de entendimentos antigos. Às vezes a pessoa passou a vida toda dentro de um lugar aprendendo algumas coisas. Tem que abrir mão para alcançar o reino dos céus. Sabe por quê, irmãos? A palavra do Senhor diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então, se ela fica com aquele entendimento de idolatria, pedindo a isso, pedindo aquilo, irmão, ela não vai ver o reino dos céus. A palavra de Deus diz que os fornicadores não virão o reino dos céus, né? Então, nós temos que sair desse grupinho que não herdarão o reino dos céus e entrar no grupo, a porta estreita que leva à salvação. E aqui no versículo 45 e 46 diz: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. A mesma coisa, irmãos. Vendeu tudo quanto tinha para comprar a pérola preciosa. Irmãos, a salvação é uma pérola preciosíssima. Abra mão de muitas coisas para adquirir essa pérola, para tomar posse. Irmãos, o Evangelho, desculpe, irmão, você quer bênção, você vai ter bênção, mas o Evangelho é renúncia, irmão. Porque renunciar é semear, é investir em algo. Vejam, qual foi a direção que o Senhor Jesus disse para um jovem rico, que até cumpria alguns mandamentos, mas não cumpria por fé, cumpria para prosperar, né? Tem o culto da prosperidade, aí vem muita gente,
Mas não vêm ouvir a palavra, eles vêm para prosperar, irmãos. E se ele não ouvir a palavra, mesmo que ele prospere, ele perde tudo, irmão. Perde tudo. Porque prosperidade tem que ser adquirida e tem que ser mantida. Quantas pessoas já adquiriram muitas coisas e hoje estão na miséria? Por quê? Porque não souberam manter, faltou sabedoria. Entendam, Salomão foi o homem mais rico da Bíblia, por quê? Porque ele pediu sabedoria, irmãos. E Deus deu sabedoria para ele. Sem sabedoria, irmão, você não vai prosperar e nem vai manter prosperidade. Tem que ter sabedoria. O nosso próprio Deus, a primeira coisa que ele fez foi a sabedoria. Está lá em Provérbios capítulo 8. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus falou para aquele jovem que guardava os mandamentos, vai, vende tudo que tem e me segues, né? Estava dando essa direção. Renuncia, né? Renuncia a sua idolatria às riquezas. Abra mão das suas riquezas e me segue, que você vai ter uma riqueza maior. E as pessoas não entendem isso, irmão. Ter Jesus, ter a palavra, ter a garantia da salvação, não tem nada sobre a face da terra que se compare, irmão. Não tem, irmão. Muitas vezes você está pedindo, é como uma criança que o pai projeta para ela estudar na melhor universidade, fazer pós em Harvard, fazer doutorado, MBA, um monte de coisa, e o filho está pedindo bala, irmão. É a mesma coisa com o nosso Deus. Nosso Deus tem algo grandioso para nós, e muitas vezes a gente fica pedindo bala. Assim, me arruma um namorado, né? Pedindo bala, irmão. Peça, busque, foque na salvação. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É o que diz Mateus 6,33. Então, nós temos que parar de pensar pequeno, né? Nós temos que parar de ser crianças espirituais e pedir, Senhor, não te afaste de mim, Senhor. Senhor, eu quero comunhão contigo. Senhor, eu quero a garantia da minha salvação, da minha. Estou jovem, estou moço, vou desfrutar da vida, mas, Senhor, não permita que eu me desvie e comprometa a minha salvação, né? Tem que ter esse entendimento, irmão. Se nós pudéssemos ter a experiência que teve o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado até o terceiro céu. E ele viu coisas que ele não conseguia descrever com palavras. Ele ficou, vamos dizer assim, extasiado, né? Impactado por aquilo que ele viu. E quando ele voltou aos sentidos, sabe o que aconteceu? Ele estava querendo morrer, irmão. Eu quero ir para lá. Eu quero ir para lá. E ele começava a dizer, para mim, viver é Cristo, né? E morrer é lucro. Irmão, já pensou, desculpe, irmãos, eu não quero chocar ninguém, mas já pensou de sair, já pensou em sair desse mundo e ir para um lugar melhor? Não, eu vou sair da Moca, eu vou lá para o Morumbi, que é um bairro melhor, é isso, né? Eu vou sair do Haiti, vou lá para o Brasil, que é melhor, é isso. Esse mesmo raciocínio nós temos que ter, irmãos. E não ficar... Muita gente vê a morte como uma punição. Para aquele que tem Jesus, a morte é uma promoção, pessoal. É uma promoção. É tirar do mundo que jaz no maligno e te levar para um lugar que não tem sofrimento. Amém? Então é isso que nós temos que ter de entendimento, irmãos. Por isso que o Senhor Jesus veio pregar o reino. Você pode ver as parábolas do Senhor Jesus, era no reino dos céus, também no reino dos céus, outro sim, no reino dos céus, no reino dos céus, no reino dos... Porque o reino do céu é o melhor para nós. O Senhor Jesus não veio falar, pregar para que nós tivéssemos, vamos dizer assim, um lugar bom na terra. Não há lugar bom, sempre tem algo ruim. Tem lugares melhores, mas não perfeitos. Amém? Versículo 47 até o 50. Igualmente, olha de novo. Primeiro ele falou, também o reino dos céus. No 45, outro sim o reino dos céus. E agora, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a quantidade de peixes.
e estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. E, irmãos, assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Fornalha de fogo, você já sabe onde que é, né, irmão? Você sabe onde que é. Então os anjos virão e vão separar o bom dos ruins, né? Ou seja, por que que isso acontece, irmãos? Nós vimos que na parábola do joio e do trigo, que Deus deixava o joio crescer junto com o trigo. Por que que não arrancou o trigo desde o começo, né? Evitando a contaminação? Por que que aqui não se separam os maus dos justos desde o começo? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, até o último minuto de vida, Ele dá oportunidades para que a pessoa se arrependa e confesse a Ele como Senhor e Salvador. Por isso que Ele não arranca logo. Ele deixa o joio crescer para ver se o joio se converte em trigo. Ele vai dando oportunidade, oportunidade, oportunidade. Chega no final, aí não tem jeito. A pessoa ouviu, não aceitou, aí o Senhor arranca e lança. Ou seja, não tem neutralidade. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno, irmão. Não existe purgatório, irmão, não existe, né? Ou céu ou inferno. E uma vez condenado ao inferno, não tem como voltar, não, irmão. Teve a sua oportunidade, né? Lembre-se da parábola do rico e do Lázaro, né? O rico se arrependeu, vendo lá no Hades, até pediu pela sua família. Não, tem pregador lá para a sua família, pode ficar sossegado. Se eles ouvirem, eles vão eles são levados pelos anjos e são consolados. Se não ouvir, são sepultados e atormentados. É isso, irmãos, dois destinos. Você quer ser levado pelos anjos e consolado, ou você quer ser sepultado e atormentado? Não tem neutralidade, irmãos, não tem neutralidade, porque você escolheu o diabo, irmão. Não escolheu Deus, rejeitou a Deus, escolheu o diabo. E o diabo, irmãos, ele só rouba, mata e destrói. Ele só traz sofrimento, irmão. Então, esses satanistas por aí, se não se converterem, se não se arrependerem, irmãos, vão sofrer muito nessa vida e também lá no inferno. Amém, povo de Deus? O versículo 52 diz, e ele disse, por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Ou seja, um instruído sobre o reino dos céus, um instruído sobre a palavra de Deus, ele aproveita tudo, coisas boas, coisas novas e coisas velhas boas, né? Então o importante é isso, irmãos. Quanto mais você conhecer a palavra, mais você vai aproveitar as oportunidades da sua vida, que vem na sua vida. Muitas vezes, irmãos, a bola está pingando na sua frente e você não chuta, irmão. Por quê? Porque você não está enxergando, você não tem entendimento, né? Na medida que vem a palavra e você tem o entendimento, aí você não perde mais oportunidade. Você enxerga oportunidades onde pessoa nenhuma enxerga oportunidade. Eu lembro de um testemunho desse meu primeiro pastor aí, que ele tinha uma fábrica de chinelos lá no Ipiranga, né? E ele saiu para comprar um lote de matéria-prima. E tinha nesse lote aí, era um leilão, tinha várias pessoas, né? Ele foi uma pessoa que ficou rodeando lá o lote, lá a matéria-prima, né? E os outros olharam tal, mas não enxergaram o que ele enxergou, irmãos. Aí na hora do lance lá, ele deu um lance e levou. Por quê, irmãos? Porque estava anunciado uma certa quantidade e ele avaliou que tinha muito mais do que aquilo que estava descrito lá. Os outros não viram isso, os outros confiaram naquilo que estava escrito, mas ele rodeou, ele avaliou. Irmão, você tem que avaliar as coisas, né? A palavra do Senhor diz, examinai tudo e retende o que é bom, retende o que é bem. Está lá em Tessalonicenses. Então tem que examinar, irmão. Muitas vezes tem oportunidades aí que você está desprezando aí, e que é a oportunidade de Deus para a sua vida.
Irmãos, muitas vezes você está despejando aí 5 pães e 2. O que é 5 pães e 2 peixes? O que é uma botija de azeite? Não, com Deus vai multiplicar, irmãos. Então, entendo, enxergue o grão de mostarda. O grão de mostarda é a menor semente, mas ela tem o maior potencial, porque ela cresce de tal maneira que ela ultrapassa as outras hortaliças e serve até de pouso e abrigo aos pássaros. Então, entenda, irmãos, veja o potencial das coisas, né? Com a direção de Deus, enxergando com a direção de Deus aquilo que aqueles que não têm a direção de Deus não veem. E aqui no versículo 57 diz: e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra a não ser na sua casa, na sua pátria e na sua casa. Irmãos, aqui já é um outro texto. E o Senhor Jesus disse: não espere ser reconhecido no meio que você está. Então o profeta, ele não é honrado, ele não é valorizado naquele ambiente da casa ou das proximidades. Irmão, a coisa que mais tem, irmãos, é uma pessoa ser reconhecida dentro da sua casa. Dentro da sua casa você não é valorizado, irmãos, né? Porque as pessoas vão ver mais os seus defeitos, as suas falhas, do que as suas qualidades, né? Então não fique esperando o reconhecimento. Não, esse meu filho não vê tudo que eu faço por ele. Fique esperando, ele não vai ver, não. Porque o profeta não é honrado. O profeta, ele é desonrado dentro da sua casa, né? É o que diz o Senhor Jesus. Não tenha muita expectativa, não. Ore pela sua família para que ela se converta, né? Mas não fique esperando ser valorizado muito, não. Aquele que tem entendimento da palavra, ele te honra, ele te respeita, né? Como pai, como autoridade. Mas aquele que não tem entendimento da palavra, ele vai te tratar de qualquer maneira, né? E não vai reconhecer, não vai te honrar, né? E não vai te respeitar. Irmãos, infelizmente o que diz o Senhor Jesus aqui. O Senhor Jesus, ele foi para Nazaré, terra dele, irmão. O que fizeram com ele? Expulsaram ele de lá, irmão. Expulsaram ele de lá. Esse daí está dizendo que é filho de Deus, é isso. Não conhecemos ele, pô. Ele é filho do carpinteiro. É assim que a família vai tratar. Aí na hora que ele começou a pregar, o pessoal correu atrás dele, irmão. Ele passou pelo meio do pessoal, foi para o monte, queriam pegá-lo. Aí o que ele fez, irmão? Saiu de lá, irmão. Onde você não é valorizado, não é reconhecido, irmão? Sai de lá, irmão. Saiu de lá e foi para Cafarnaum, foi morar em Cafarnaum, né? E olha o que diz o texto aqui no versículo 58. E não fez ali é Nazaré, muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Eles não criam no Senhor, irmão. O pessoal da terra dele, de Nazaré, não cria no Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, ele nasceu em Nazaré. Não, ele nasceu em Belém, mas ele morava em Nazaré. Nasceu em Belém porque os pais dele foram fazer um censo, né? Foram atualizar as fichas lá, né? E a Maria estava grávida e nasceu lá, irmão. Nasceu em Belém. E por que nasceu em Belém? Sabe por que o Senhor Jesus nasceu em Belém? Porque estava escrito, irmão. Os profetas todos estavam dizendo que ia nascer em Belém. Mesmo morando em Nazaré, ele foi para Belém, para nascer em Belém, para cumprir as Escrituras. Irmãos, nós temos que cumprir as Escrituras. O Senhor Jesus fazia questão, em tal dia tem que passar lá por Betsaida, ou Betsaída. Então ele ia lá em tal dia cumprir. Estava escrito que quando ele entrasse triunfalmente em Jerusalém, ele entraria montado num burrinho. O Senhor Jesus falou: vai buscar o burrinho. Diga que o Senhor o precisa. E aí entregaram o burrinho. Por quê, irmão? Porque tudo pertence ao Senhor, né? Tudo é concessão temporária para nós, né? Então,
É assim que a gente tem que estar vendo as coisas, né? Que você está querendo muita honra, muita glória no seu ambiente, na sua terra, no seu bairro, na sua família, pode esquecer não honrar o Senhor, irmãos. E aqui no versículo 16 e 18 diz 14, né? Capítulo 14, versículo 16 e 18. E Jesus, porém, lhe disse: não é necessário que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele lhe disse: trazei-mos aqui. Irmãos, aqui já é um outro texto. Aqui é a multiplicação, a primeira multiplicação de pães e peixes. E o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, que diziam: Senhor, tem um monte de gente aí que está passando fome aí, e tal, não tem pão vindo ao Senhor, não tem o que comer. E o que o Senhor falou? Dai-lhe vós de comer. Irmão, quem que tem que dar de comer para o necessitado? Os discípulos do Senhor. Nós temos que dar de comer. Nós temos que dar a comida espiritual, que é a palavra, e nós temos que dar, quando for o caso, a comida material, arroz, feijão e ovo, né? Que bom, né? Está chegando a hora do almoço aí. Né? Então, irmãos, foi delegado a nós. O Senhor Jesus falou: dai-lhe vós o que comer. Quando o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele delegou a nós, falou: a responsabilidade é de vocês. Vocês têm que pregar para o mundo todo. É isso, e aqui vocês têm que dar de comer para esse pessoal. Se vocês não têm recursos, traga-me aqui. Ele diz: trazei-mos aqui. Mas houve a multiplicação, não houve? De pães e peixes. E quem deu os pães e peixes para as pessoas? Foram os discípulos, irmão. O texto não diz que o Senhor Jesus deu um pão só sequer, ou um peixe só sequer a alguém. O texto diz que os discípulos estavam distribuindo após a multiplicação. Os discípulos estavam dando de comer. Irmão, quando o Senhor fala, obedeça, irmãos. Ah, mas eu não tenho o que dar de comer. Quando Deus te der uma ordem, Ele vai te dar os recursos, irmãos. Ele vai fazer a multiplicação. Ah, eu não tenho dinheiro para ofertar. Quando Deus te der uma ordem, oferte. Ele vai te dar o recurso, irmão. Ele te dá o recurso. Quando você ouve a palavra de Deus e obedece, você acha dinheiro até dentro do peixe, irmão. Né? O cofrinho lá do Pedro, que se comprometeu a pagar um imposto lá. O Senhor direcionou para que ele pescasse um peixe e tirasse a moeda lá. Deus dá o recurso, irmão. Ele dá o recurso. Ele te deu uma missão, ele te dá uma obra. Ele não vai te deixar na mão. Ele vai ser contigo, ele vai te orientar e vai te dar os recursos. O importante é isso, irmão. Confiar na providência do Senhor. Quando você não está fazendo a vontade de Deus, para que Ele vai te dar recurso, irmão? Para quê? Para você desperdiçar? Para você usar em outras coisas? Ou às vezes até se corromper com aquilo? Então faça a vontade do Senhor, que Ele provê os recursos. Amém? Vamos ficar em pé.